Paz do Senhor Jesus Cristo para todos. Sejam todos bem-vindos a este canal. Nesta oportunidade nós vamos falar sobre 5 razões. O tema do nosso estudo é 5 razões por que não cremos que a igreja escapará da grande tribulação. Vou repetir. 5 razões por que não cremos que a igreja escapará da grande tribulação. Ou, se preferir este tema, 5 razões por que defendemos que a igreja passará pela grande tribulação. Eu já peço o seu like. Se você ainda não é inscrito, se inscreva. E de já eu digo, eu sei que a maioria dos inscritos no meu canal, uma boa parte são pré-tribulacionistas. Então eu não vou me admirar se depois deste vídeo eu perder muitos inscritos. Mas eu estou aqui para pregar a palavra de Deus como ela é. E não, desculpem eu falar, e não para dizer o que vocês querem simplesmente ouvir. Eu quero aqui, e a minha obrigação, o meu compromisso é com a verdadeira exegese bíblica. Então, 5 razões por que eu não sou pré-tribulacionista. Primeiro, a palavra eleitos, que no grego é eklektoi, nós temos, eu vou ler uma passagem só. Mateus 24 diz o seguinte, olhe lá, queridos. Porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, operando grandes sinais e prodígios para enganar, se possível, até os próprios eleitos. Bom, a palavra eleitos, aqui nós lemos ekletos, que é o plural de eklektos, eleito. Então nós temos aqui eleitos, ekletos. E por que eu defendo que a igreja passará pela grande tribulação e combato a ideia de que a igreja escapará da grande tribulação? Primeira coisa, aqui é o primeiro desafio para os pré-tribulacionistas, para aqueles que dizem que a igreja não estará aqui na grande tribulação. Ora, nós temos aqui em Mateus 24 o sermão escatológico de Jesus. Este sermão eu não vou entrar aqui nas interpretações do tipo se está em foco apenas a destruição de Jerusalém no ano 70. Não vou entrar nesse viés aqui do preterismo. Eu vou apenas focar aqui o lado futurista. Conforme os futuristas, tanto pré como pós, veem a passagem como meso, eu vou apenas focar o ponto de vista futurista desta passagem. Então, o sermão escatológico de Jesus, em Mateus 24, ele traz a palavra eleitos, bem aqui, em Mateus 24, dentro de um cenário de tribulação. Jesus, ele estava respondeu a perguntas dos discípulos. Quando serão essas coisas? Ou seja, a destruição de Jerusalém, do templo, aquele negócio. Quando acontecerão e que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo? E dentro desse discurso escatológico é que Jesus fala, por exemplo, em Mateus 24, 31, e enviará os seus anjos com grande trombeta, e reunirão os seus eleitos, no grego aqui está eklektos, desde os 4 ventos dos céus. Então, a minha pergunta continua. Quem são os eleitos aqui? Veja bem, eu estou perguntando para você, meu irmão, que é pré-tribulacionista. A resposta que eu estou fazendo aqui é dentro do Novo Testamento. Então, dentro do Novo Testamento, eu quero que você me encontre um só versículo onde o termo eleito ou escolhido
aponte para a nação de Israel. Eu quero apenas um versículo, querido. Somente um. Eu só quero um versículo. Eu quero que você me mostre, principalmente no Evangelho de Mateus, onde eu estou lendo. Me mostre também no Evangelho de Marcos, no Evangelho de Lucas, no Evangelho de João, onde a expressão escolhido ou eleito refira-se aos judeus e não a cristãos. Este é o meu primeiro desafio. A palavra eleitos aqui é uma referência à igreja. E esta igreja aqui, ela é composta de judeus e gentios, que serão arrebatados, reunidos dos 4 cantos da terra às 4 extremidades dos céus, após a grande tribulação. É isso que Mateus nos diz em 24. Aí você lê dos versículos 29 a 31. Então nós temos várias passagens sobre o termo eleitos, que eu poderia aqui citar todos, mas eu vou citar aqui. Mateus 24, 24, Mateus 13, 20, 22, Romanos 8, 33, Colossenses 3, 12, 1 Timóteo 5, 21, que temos aqui anjos eleitos, observação, 2 Timóteo 2, 10, Tito 1, 11, 1 Pedro 1, 1 e 2, Apocalipse 17, 14. Em todas essas ocorrências nós temos a palavra eleitos, eclectos ou eclectoi, certo? E em nenhuma delas, querido, se faz menção à nação de Israel. E quero apenas lhe dizer que elas, aqui no Novo Testamento, todas as ocorrências onde nós temos a palavra eleitos, elas sempre se referem à igreja. Eu ainda não vi nenhuma passagem no Novo Testamento se referindo à nação de Israel. Se tiver, você me mostre. Pode fazer até um vídeo me refutando. O outro termo cognato eleitos é escolhido. Está em Mateus 20, 16, Mateus 22, 14, 24, 22 e versículo 31, Marcos 13, 27, Lucas 18, 7 e Atos 9, 15. Escolhidos ou escolhido. Essa expressão escolhidos ou escolhido, ela sempre aponta para os cristãos, para membros da igreja. Em todas essas ocorrências que eu li aqui, nenhuma delas aponta para a nação de Israel. Nenhuma. E no Novo Testamento, eu estou falando do Novo Testamento, não me traga do Antigo Testamento, porque é óbvio que eu sei que no Antigo Testamento os eleitos ou escolhidos é uma referência aos judeus. Eu estou aqui no Novo Testamento, que é uma nova dimensão, é uma outra aliança. Então, meu argumento é levantado dentro do Novo Testamento. Eu não poderia fazer diferente. Por isso, eu quero a tua resposta dentro das páginas do Novo Testamento. Me mostre onde a palavra escolhido ou escolhidos, eleito ou eleitos, faça referência à nação de Israel, aos judeus que rejeitam a Jesus. Me mostre. Me mostre onde no Novo Testamento Paulo, ou Mateus, ou Marcos, Lucas, João, chama a nação de Israel a nação dos eleitos, dos escolhidos. É bem verdade que os escolhidos eleitos, eles estão dentro da nação, mas a nação não é eleita. A única vez que no Novo Testamento se usa a expressão nação eleita, sacerdócio real, povo santo, adquirido pelo sangue de Jesus, tirado das trevas para a sua maravilhosa luz, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a maravilhosa luz, está em Pedro. Parece-me que 2 Pedro 2,9. Nação eleita, e ali a nação eleita, ali não é a nação de Israel. A nação eleita ali é a igreja, querido. Então eu gostaria só que você me mostrasse no Novo Testamento onde o termo eleito ou escolhido faça referência à nação de Israel. Segundo ponto, ou melhor, terceiro ponto, santos. O termo santos, no grego hagioi, que vem do singular hagios, santo, ele ocorre em Apocalipse. Eu vou apenas me centrar agora no livro de Apocalipse. Apocalipse 5, 8, 8, 3, 4, 8, 3, 4, Apocalipse 11, 18, Apocalipse 13, 7, 10, Apocalipse 14, 10,
Apocalipse 14, 12, Apocalipse 16, 6, Apocalipse 17, 6, Apocalipse 18, 20, versículo 24, 19, versículo 8, 20, versículo 9. Todas essas menções aí nós temos a palavra santos, ou santo, os santos. E o argumento pré-tribulacionista, eles dizem que a igreja não está no período da grande tribulação, porque entre os capítulos 6 a 19, nós não encontramos a palavra igreja. Logo, a igreja não está aqui no período da grande tribulação. Por quê? Porque entre os capítulos 6 a 19 não encontramos a palavra igreja. Prestai bem atenção ao que eu vou dizer para vocês. Se este argumento aí é válido, se este argumento da ausência da palavra igreja nos capítulos 6 a 19 do Apocalipse é válido, então aqui eu quero usar o mesmo peso para os pré. Sendo assim, se a ausência da palavra igreja nos capítulos 6 a 19 de Apocalipse é uma prova de que a igreja não está aqui na terra, então por que os pré-tribulacionistas usam os ensinos de Mateus, Marcos, Lucas e João para a igreja? Porque a palavra igreja só ocorre 3 vezes nos 4 evangelhos. Ou melhor, entre os 4 evangelhos, a palavra igreja, do grego eklesia, só aparece 3 vezes. E é exatamente em Mateus capítulo 16, versículo 18 e Mateus 18, 17. Juntando Mateus 16, 18 e 18, 17, nós somamos 3 vezes a palavra eclesia, que é traduzida por igreja. Tirando dessas ocorrências, querido, nós não encontramos a palavra igreja nos evangelhos. E aí eu pergunto para você, por que os pré-tribulacionistas usam os ensinos dos evangelhos para a igreja, se o termo igreja não consta em Marcos, se a expressão igreja não consta em Lucas, se a expressão igreja não consta em João, e em Mateus só consta 3 vezes, e é exatamente no capítulo 16 e 17. Então eu estou usando o mesmo peso que os pré usam. É o mesmo peso, não é um peso diferente. Eles usam contra nós, dizendo que a igreja não se faz presente na grande tribulação, porque a palavra igreja, no grego eclesia, não aparece entre os capítulos 6 e 19 de Apocalipse. Logo, a igreja não está aqui na terra, segundo eles. E eu devolvo aqui com a mesma medida e pergunto, onde está a palavra igreja no Evangelho de Marcos? Onde está a palavra igreja no Evangelho de João? Onde está a palavra igreja no Evangelho de Lucas? E onde está a palavra igreja no Evangelho de Mateus, com exceção de Mateus 16, 18 e Mateus 18, 17? Vocês entenderam, né? Então, esta, para mim, é uma incoerência dos pré-tribulacionistas. E é uma incoerência. Levantar essa argumentação da isenção da palavra é um tiro no pé deles mesmos. Aí eles vão dizer, os santos que aparecem no livro do Apocalipse não fazem parte da igreja. São exatamente pessoas convertidas depois do arrebatamento da igreja. Esses são os santos da grande tribulação, que não fazem parte da igreja eleita, não fazem parte da igreja do período da graça. São pessoas que se converterão no período da grande tribulação. Será? E aqui eu chamo o pré para me dizer uma coisa. Quem são os santos aqui em Apocalipse 24, capítulo 20, versículo 4? Vou fazer questão de ler. Vou ler só essa. Vi também tronos, e nestes sentaram-se aqueles aos quais foi dada a autoridade de julgar. Vi ainda as almas dos decapitados por causa do testemunho de Jesus, bem como
por causa da palavra de Deus, tantos quantos não adoraram a besta, nem tampouco a sua imagem, e não receberam a marca na fronte e na mão, e viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. E versículo 6. Vamos lá. Versículo 6. Versículo 6, cadê? Bem-aventurado e santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição. Era isso que eu queria ler. Bem-aventurado e santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição. No grego nós temos makarios kai hagios. Bem-aventurado e santo. Makarios kai hagios. Bem-aventurado e santo. Então, minha pergunta é o seguinte. Aqui nós temos a palavra hagios, que consta, veja bem, nós temos a palavra hagios, que consta em Apocalipse 5, 8, 8, 3, 4, 11, 18, 13, 7, 10, 14, 10, 14, 12, 16, 6, 17, 6, 18, 20, 24, 19, 8 e capítulo 20, versículo 9. Em todas essas ocorrências, a mesma palavra que nós encontramos aqui, hagios, ela se encontra aqui na sua versão pluralizada, hagioi, santos. Ou hagios, tus hagios, os santos. Então vamos lá, minha pergunta é o seguinte. Quem são os santos? Quem são os bem-aventurados santos aqui no Apocalipse capítulo 20, versículo 6? Os pré-tribulacionistas vão dizer, eles são obrigados a dizer, aí é a igreja, que fará parte da primeira ressurreição e ressuscitará e reinará com Cristo por 1000 anos. Muito bem, pré-tribulacionista. Eu bato palmas para ti. Agora eu te pergunto, qual é a tua base de você admitir que a palavra santo, em Apocalipse 20, versículo 6, se aplica à igreja e as outras ocorrências que consta a mesma palavra santo não se refere à igreja? Qual é a sua base? Qual é? Me diga. Volto a dizer, e vou usar o mesmo argumento de eleitos e escolhidos. Me mostre nas páginas do Novo Testamento onde exista uma só ocorrência da expressão santo ou santos, referindo-se à nação de Israel, ou a judeus incrédulos. Me mostre. No Novo Testamento, Paulo e todos os escritores, eles sempre se dirigem aos membros da igreja como os santos. Eu não conheço um só versículo que chame um judeu incrédulo, um judeu que não aceita Jesus Cristo, em outras palavras, a nação de Israel, chamar a nação de nação santa, povo eleito e escolhido. Eu não encontrei ainda. Então, meus queridos, o termo, a expressão santo ou santos nas páginas do Apocalipse é a igreja, é uma referência a cristãos, membros da igreja. Logo, a igreja estará aqui na terra no período da grande tribulação. Nós já desenvolvemos o quê? 4 argumentos, né? O quinto, a igreja será recolhida depois da tribulação. Nós temos em Mateus 24, você vai ler Mateus 24, 29 a 31, Marcos 13, 24 a 27 e Lucas 21, 25 a 28 e versículos 31. Em todas essas ocorrências, prestai bem atenção, você pode ler. Você vai ver que a igreja só será recolhida dos 4 cantos da terra, às extremidades dos céus, depois da tribulação. Mas talvez você não queira ler, e eu vou fazer questão de ler para você, aqui, já que você está assistindo o vídeo, e para que você não queira ler, eu mesmo vou ler para você. Vamos lá. Mateus 24, versículos 29 em diante. Logo em seguida a tribulação daqueles dias, ou seja, logo depois a tribulação daqueles dias, o sol escurecerá, a lua não dará sua luz, sua claridade, as estrelas cairão do firmamento e os poderes do céu serão abalados. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e muita glória. E ele enviará os seus anjos com grande clangor de trombeta, os quais reunirão seus escolhidos, no grego eclectos, dos 4 ventos, de uma a outra extremidade dos céus. Ora, este ajuntamento dos eclectos, dos escolhidos,
Por escolhidos aqui, entendamos, meus irmãos, a igreja que estava espalhada por todo o orbe da terra. Jesus ele está falando aqui da grande tribulação, e ele diz que após a tribulação haverá sinais cósmicos nos céus, na terra, nas estrelas, no sol. E após isso haverá o sinal no céu da vinda do Filho do Homem, e todas as tribos da terra se lamentarão, vendo o Filho do Homem vindo com poder e grande glória. Depois disso, o Filho do Homem enviará os seus anjos com rijo clangor de trombeta. E o que acontecerá? Esses mesmos anjos ajuntarão os escolhidos dos 4 cantos da terra. Então você vê que a colheita da igreja, a colheita dos eclectus, dos escolhidos, só acontece após a tribulação. Como é que você, pré-tribulacionista, vem ensinar que a igreja será arrebatada antes, se Jesus está dizendo que após a tribulação daqueles dias? Me responda. Trabalhe estes textos, eu quero que você me responda nestes textos aqui. Me responda, me refute em cima dos mesmos textos que eu te citei. Me refute, em cima do que eu li, você me refute. Por que é que você ensina que a igreja será arrebatada antes da grande tribulação, sendo que Jesus, no seu discurso escatológico, diz que após a tribulação daqueles dias, é que os anjos serão enviados para recolher dos 4 cantos os eleitos? Você pode me explicar? Você quer que eu me torne um pré-tribulacionista com um ensino incoerente desse? Você quer que eu me renda ao pré-tribulacionismo com um ensino inconsistente desse? Você quer que eu me renda ao pré-tribulacionismo quando a Bíblia Sagrada é pós-tribulacionista? Diga para mim. Você quer me convencer de que a igreja não passará pela grande tribulação? Se à luz da Bíblia Sagrada ela passará. Você quer que eu me renda ao pré-tribulacionismo quando a igreja ensina contra o pré, mostrando que a igreja estará aqui na terra durante o período da grande tribulação? Apocalipse 7,14 diz: estes são os que vêm da grande tribulação. Quem é aquela grande multidão de Apocalipse 17,9? Aquela grande multidão ali, vista por João, você lê capítulo 7, versículo 9 a 14 de Apocalipse, aquela grande multidão ali é da igreja. Eles são mártires, que foram martirizados pelo anticristo. Na escola, vamos dizer, na escola futurista, a qual eu estou aqui falando, dentro do entendimento da escola futurista, queridos, aquela grande multidão ali faz parte da igreja. Ali é uma grande multidão de mártires. Mártires cristãos. Mártires da igreja. Ali não são pessoas que não façam parte da igreja. Isso é um ensino distorcido e antibíblico do pré-tribulacionismo. Então estas são as minhas razões porque eu não sou pré-tribulacionista. Se você tiver argumentos contra mim, que você faça um vídeo, que você faça um comentário. Não faça ataques ad hominem, ataques pessoais, porque isso não vai me refutar e não vai também me ferir. Ataques ad hominem eu não faço para ninguém e nem aceito, até porque não vai derribar as minhas teses. Os ataques, o ataque ad hominem, ataque pessoal, ataque a pessoas, não vai derribar a minha tese. O que vai derribar a minha tese é você trabalhar os mesmos versículos que eu. E trabalhe no Novo Testamento. Porque aqui eu te puxei para a briga dentro do Novo Testamento. Eu quero que você me derrote dentro do Novo Testamento. Faça de mim um pré-tribulacionista. Faça. Me encontre dentro do Novo Testamento onde é que a palavra eleito se refere à nação de Israel. Prove para mim que os santos em Apocalipse não é a igreja. Prove. Prove para mim que os santos do Apocalipse não é a igreja. Que Deus possa te abençoar e te guardar no seu amor agora e para todos sempre. Amém.